15 de abril de 2026, o TSE acaba de lançar um diagnóstico inédito sobre representatividade racial no sistema eleitoral. Os dados de 10 anos estão aqui. Curta o vídeo agora e compartilhe com quem acompanha o posicionamento institucional do Brasil. E é importante ressaltar logo de cara o peso desse documento, né? O que a ministra Carmen Lúcia e a Comissão de Promoção da Igualdade Racial colocaram na mesa não é tipo só uma fotografia demográfica. Com certeza não é, e é com esse dado urgente que a gente começa a nossa exploração de hoje. A missão aqui do canal é justamente transformar essas pilhas de fontes oficiais e pesquisas densas em algo claro para quem nos ouve. Exato. É uma dissecação de como a máquina partidária opera de verdade por trás das cortinas. Com um tom bem analítico, a gente vai ver que esse estudo investiga uma discrepância histórica no Brasil. Sim, aquela diferença absurda entre a composição racial real do nosso país e quem de fato ocupa as cadeiras de poder. Ok, vamos desempacotar isso. Para a gente entender bem o peso do relatório, vamos pensar numa analogia. Manda ver. Imagina que a gente está tentando entender o sucesso de uma peça de teatro gigantesca. Só que a gente não pode só olhar para os atores que estão ali brilhando no palco sob os holofotes. A gente tem que olhar os bastidores. Exatamente. Tem que investigar quem controla o orçamento nos bastidores, quem aprova o figurino caro, quem decide qual ator vai entrar em cena vestindo farrapos. E a política brasileira funciona exatamente assim. É bem por aí. Não basta ler o nome que aparece na urna, sabe? A verdadeira história exige seguir o rastro do dinheiro. E o TSE decidiu seguir esse rastro. O que é fascinante aqui é a abrangência metodológica desse relatório. Eles consolidaram dados de uma década inteira, de 2014 a 2024. Uma década de muitas mudanças, aliás. Muitas. É um filme longo que cruza as informações das candidaturas, dos eleitos e, claro, o caminho percorrido pelo dinheiro do financiamento público. E tem o detalhe. 2014 não foi escolhido à toa como marco zero. Foi quando começaram a coletar a cor da pele sistematicamente, não foi? Isso, foi o ano em que a Justiça Eleitoral passou a pedir a autodeclaração de cor e raça de quem disputava as eleições. Só que, naquela época o candidato marcava a cor lá e aquilo era só um dado estatístico inerte. Ficava guardado na gaveta. Pois é, servia para abastecer gráfico do IBGE, mas não tinha impacto nenhum na conta bancária da campanha. Era, digamos, uma informação sem valor de mercado. Nossa, e como isso mudou? Mudou drasticamente. Ao longo dessa década, essa mesmíssima autodeclaração deixou de ser um detalhe e virou a chave do cofre. Passou a ser o pilar que define como são partilhados bilhões do fundo eleitoral. Espera, isso me levanta uma questão lógica enorme. Se lá atrás a cor no registro não valia 1 centavo de fundo público, e do dia para a noite passou a determinar a distribuição de bilhões, esses dados antigos ainda são confiáveis? É uma excelente pergunta. Porque, assim, a injeção de dinheiro atrelada à cor fatalmente fez com que uma parcela de políticos mudasse a forma como se declara para a justiça eleitoral, né? O incentivo financeiro virou algo irresistível para quem já domina a máquina. Você tocou no ponto central. O TSE até mapeou isso no relatório, chamando de matriz de transição racial. Que nome pesado. Muito pesado, e é um dos achados mais contundentes que a gente vai explorar a fundo daqui a pouco, quando entrarmos nessa mecânica do dinheiro. Mas antes, a gente precisa olhar para a realidade das urnas. O contraste demográfico. Porque o IBGE de 2022 confirmou uma coisa que já estava clara. A maior parte do Brasil é parda, chegando a 45,3%, e somando aos que se declaram pretos, a gente tem uma imensa maioria negra. Superando com folga a população branca, que está na casa dos 43,5%. Mas esse Brasil real desaparece assim que a gente cruza a porta dos palácios governamentais, né? A imagem visual é de um estádio de futebol colossal, onde a torcida na arquibancada veste uma cor, mas o time lá no campo veste outra completamente diferente. Uma imagem perfeita. E quando a gente olha para o topo, para os cargos majoritários, tipo presidência, governos estaduais e Senado, o predomínio de pessoas brancas persiste fortemente. Mesmo depois de 10 anos? Sim, caiu de 66% para 61,3% de pessoas brancas eleitas. Mas, olha, todos os presidentes eleitos nessa década foram brancos.
E em 2022, 63% dos governadores eleitos eram brancos. Caramba, a concentração ainda é gigante. É gigante. E detalhe, as candidaturas de pessoas negras para esses cargos chegaram a 45,5%. Eram 32,3% de pardos e 13,2% de pretos. Ou seja, cai por terra aquele mito de que, não tem candidato. Tem quase metade das pessoas tentando comandar os estados sendo negras. Mas tem uma barreira invisível na hora de vencer. Exatamente. O TSE classifica isso como um descompasso estrutural. Ter o nome na urna é só a linha de largada. Não significa ter poder real de competição. E quando descemos para os cargos proporcionais, deputados e vereadores, a queda de brancos foi maior. Foi para quanto? Foi de 54,7% para 45,8% de candidaturas brancas. Os pardos subiram para 40,9% e os pretos para 11,8%. É um avanço nas candidaturas, pelo menos. Sim, mas vale uma nota rápida aqui. A inclusão de indígenas e de pessoas amarelas continua o que o tribunal chama de marginal, congelada ali abaixo de 1%. Bom, essa presença volumosa de candidaturas negras nos leva para o coração da nossa análise hoje, que são os obstáculos financeiros específicos que esse grupo enfrenta. Esse é o ponto-chave. A evolução das regras de financiamento. Lá em 2020, o STF e o TSE tomaram decisões duras, obrigando que a distribuição de verbas fosse proporcional à quantidade de candidatos negros e de mulheres. A matemática era simples. Lançou 40% de candidaturas negras, tem que repassar 40% do fundo para elas. Era uma forma de corrigir a rota institucional. A teoria era blindada, né? Mas a gente sabe como as instituições partidárias são resilientes. E aqui a gente entra em fontes bem recentes. Um artigo detalhou a Emenda Constitucional 133 de 2024, além de debates de rádio sobre a flexibilização dessas cotas. E que flexibilização engenhosa, diga-se de passagem. Eles fizeram a transição daquele repasse que era puramente proporcional para um piso fixo de 30% para candidaturas pretas e pardas. E o grande perigo prático disso é que, como as candidaturas negras já chegam a quase 50% em muitas esferas, cravar um piso de 30% simplesmente desobriga a proporcionalidade. Nossa, ou seja, o que era um piso virou um teto. Virou um teto. Os partidos não sofrem punição se gastarem menos do que a proporção real dos seus candidatos. Eles cumprem os 30% e o resto do dinheiro fica livre para ser concentrado nos favoritos de sempre. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, para não dizer revoltante, porque o estudo também mostra duas distorções cruciais para burlar as regras. A primeira é aquela matriz de transição racial. A mudança de cor de conveniência. Exato. Políticos brancos em 2018 que viraram magicamente pardos ou pretos em 2022 só porque a cor passou a atrair dinheiro do fundo eleitoral. O sujeito acorda pardo com milhões na conta para inflar o comprimento de cota do partido. Esvaziando completamente as candidaturas de quem a lei tentava proteger. Mas tem a segunda distorção, que é a tentativa dos partidos de lançar os chamados gastos genéricos dentro dessa cota de 30%. Pagar advogados caríssimos e escritórios de contabilidade para a cúpula do partido usando o dinheiro da cota racial. Sim, eles argumentam perante a justiça que esses serviços atendem a toda a legenda, o que inclui indiretamente as pessoas negras. Daí lançam esse custo astronômico para bater da cota dos 30%. E lá na ponta, o candidato negro que está gastando sola de sapato na rua fica sem dinheiro para panfleto, sem carro de som, asfixia total. A asfixia financeira absoluta. E se conectarmos isso ao cenário maior, a ciência confirma essa tese. Um estudo publicado no Cielo investigou o impacto desse financiamento. E o que eles descobriram? Eles usaram ferramentas matemáticas para isolar os dados e constataram que as novas regras ajudaram sim a aumentar as chances eleitorais das mulheres. Teve um efeito estatístico positivo para elas. Que ótimo! Mas e para as candidaturas negras? Aí é que tá. Não há evidências estatísticas de impacto similar para candidatos pretos e pardos. Aquele mecanismo invisível de filtragem partidária neutralizou a lei. Nossa, então a verba caiu na conta teórica, serviu para pagar a estrutura do partido ou foi desviada pela transição racial, mas não virou voto na urna para candidaturas negras autênticas. Nada. A probabilidade de sucesso não mudou.
E para nossa audiência entender bem a dimensão disso, a gente precisa manter a neutralidade máxima, porque isso é estrutural. Sim, não tem a ver com esquerda ou direita. De jeito nenhum. Os dados de um levantamento da revista Veja mostram que em 2022, candidatos brancos ficaram com quase 2/3 dos 5,2 bilhões de financiamento eleitoral público. Caramba, 2/3. Sim. E partidos de todos os espectros fizeram isso. O PSDB, o PL, o PDT, o MDB e o PT. Todos eles direcionaram enormes maiorias das suas verbas para candidatos brancos. É uma questão institucional das legendas. Então, fazendo a nossa síntese para quem nos acompanha, entender a política exige seguir o rastro do dinheiro. As regras mudaram para garantir as cotas na teoria, sabe? Mas as ferramentas institucionais dos partidos continuam concentrando o capital político e financeiro nos mesmos grupos. O poder discricionário de quem assina o cheque fala mais alto. E para deixar um pensamento provocativo final para quem nos ouve, eu trago um alerta de 2 cientistas políticos da Câmara, o Carlos Machado e a Viviane Freitas. Estou atenta, pode falar. Eles apontam para a nova cláusula de barreira. Agora, para ser eleito, o candidato precisa atingir individualmente 20% do quociente eleitoral do Estado. Uma barreira matemática bem alta. Altíssima. Isso força os partidos a concentrarem rios de dinheiro em pouquíssimos puxadores de voto para garantir essas cadeiras. Sabendo desse histórico todo que a gente dissecou hoje, será que essa regra de 20% não vai asfixiar ainda mais as candidaturas negras? Nossa, é um funil ainda mais apertado. Pois é. Se elas já lutam pelas migalhas do financiamento com as cotas, fica a reflexão sobre o impacto dessa nova exigência na verdadeira diversidade das urnas. O relatório completo está na descrição. O que esses números representam para o sistema eleitoral brasileiro? Comente abaixo com sua análise factual, compartilhe este vídeo com quem quer entender as instituições do Brasil e inscreva-se para mais análises imparciais baseadas em fontes oficiais.